sou a Paloca e já perceberam de certeza pelo título deste vídeo que hoje vos venho falar da série Masters of the Air e do documentário The Bloody Hundredth. Vou começar pelo início. Vocês já sabem, ou pelo menos aquelas pessoas que me seguem, que me conhecem já um bocadinho, já sabem que eu sou completamente apaixonada pela temática da Segunda Guerra Mundial. E quando eu vi que ia sair uma série na Apple TV chamada Masters of the Air, de Steven Spielberg e de Tom Hanks, destes dois grandes produtores, fiquei em êxtase. Porquê? Porque a minha série preferida, a minha série de sempre preferida é Band of Brothers, Irmãos de Armas, destes mesmos dois produtores, Steven Spielberg e Tom Hanks, uma série que nos fala sobre uma companhia, a Easy Company, sobre militares que foram dos Estados Unidos e vieram para a Europa combater na Segunda Guerra Mundial. Uma série que tem paraquedistas. Eu estive nos paraquedistas quando fui militar e por isso é uma série que me diz muito, é uma série que eu adoro, sobre uma temática que eu adoro. Depois existe por aí a série The Pacific, passada no Pacífico, que eu ainda não vi, porque já vos disse várias vezes que a parte do Pacífico não me entusiasma muito, mas vou ter que mudar um bocadinho a minha opinião e quero mesmo mudar a opinião e quero mesmo conseguir ver essa segunda parte, mas não este mês. Mas não é disso que eu agora vou falar. Vou-vos falar então desta terceira parte, que é uma parte independente, desta série que estava ainda por fazer, que Steven Spielberg e Tom Hanks queriam fazer, queriam fechar aqui este ciclo sobre a Segunda Guerra Mundial. E eu, quando vi que esta série ia passar na Apple TV, que ia começar no final de janeiro, fiquei em êxtase e estive à espera que ela terminasse. A série, se não me engano, terminou no dia 15 de março. Eu vi a série em 3 dias, eu acho que foi 17, 18 e 19, portanto terminei há 2 dias a série e só não vim falar da série antes porque não tive tempo. Então o que é que eu vos posso dizer da série? Não é tão boa para mim como é Band of Brothers. Band of Brothers foi aquela série mágica sobre a Segunda Guerra Mundial. E esta teve magia, mas não teve tanta magia, porque já tinha visto Band of Brothers, já vi Band of Brothers 3 vezes, já me fascinei, deslumbrei, adorei a série 3 vezes, e esta sim estava com muitas expectativas, não me desiludi, não pensei que me desiludi, mas se tenho que pesar na balança, Band of Brothers está muito acima de Masters of the Air, o que não quer dizer que Masters of the Air seja uma má série. Temos a história, como o próprio nome indica, estamos a falar da Força Aérea, estamos a falar de americanos que em 1943, pilotos de bombardeiros, que em 1943 foram para a Inglaterra, para uma base na Anglia Oriental, se não me engano, e daí depois faziam missões no continente europeu, missões essas um bocadinho suicidas, especialmente por cima da Alemanha e dos países que estavam ocupados pela Alemanha, porque não era fácil. A sua missão era pilotar um bombardeiro. Um bombardeiro é um avião B-17, acho eu, B-17, era um avião gigantesco, a tripulação era de 10 pessoas, portanto havia o piloto, o copiloto e depois havia pessoas que estavam com as armas, portanto 10 pessoas dentro de um bombardeiro, e eles tinham que fugir do fogo antiaéreo e tinham também que fugir dos caças alemães, sendo que os pilotos alemães eram pilotos com muita experiência e que muitas das vezes dizimaram aqui os esquadrões de bombardeiros. E eu estava com muita curiosidade, porque se tinha visto o Band of Brothers, estamos aqui a falar de infantaria, estamos a falar de paraquedistas e depois estamos a falar aqui na parte do chão, não é? Portanto, das infiltrações, das missões aqui no solo. Aqui estamos a falar da parte aérea. A parte aérea é muito visual, mesmo muito visual. As cenas dentro dos bombardeiros são mesmo muito visuais, são fantásticas. Agora há imensas tecnologias para criar aquelas batalhas aéreas gigantescas e essa parte, para mim, não consegui apontar defeito nenhum. Fiquei completamente fascinada por essa parte.
a ver como é que eles iam perdendo motores. Um bombardeiro tem 4 motores, a hélice, como é que eles iam perdendo os motores, como é que iam tendo danos na fuselagem. Alguns dos militares que iam dentro dos bombardeiros por vezes morriam quando os bombardeiros eram atingidos pelo fogo dos caças ou pelo fogo antiaéreo. Mas é tudo muito visual. E depois temos aqui também personagens importantes, temos aqui personagens que são essenciais nesta história, temos aqui 2 pilotos que tinham um carisma gigantesco, temos aqui um piloto que chega ainda muito novinho, mas que se vai tornar aqui também numa estrela deste grupo de bombardeiros, neste 100º grupo de bombardeiros. E temos também um navegador, a história aqui de um navegador que vai dentro do bombardeiro, que entretanto enjoa quando vai no avião. Eu, quando estive nos paraquedistas, convidaram-me para fazer um voo tático num C-130, e era de lançamento de cargas, e enjoei imenso, não vomitei, mas enjoei imenso, foi horrível, foi 1 hora e tal, em que o avião subia, descia, virava à direita, virava à esquerda, foi horrível. Depois, como viram que eu estava muito enjoada e tiveram um bocadinho de pena de mim, quando o avião ia aterrar na base militar de Tancos, disseram-me se eu queria ir ao cockpit ver a aterragem, e foi a parte melhor, apesar de agora pensar que aquilo de segurança não tinha nada, porque eu ia com as mãos nos bancos do piloto e do copiloto. Portanto, se houvesse algum problema não tinha segurança nenhuma, não tinha um cinto de segurança, não há bancos, portanto há aquelas redes, estava de costas para as janelas, aquelas redes nada confortáveis, por isso não gostei nada de fazer o voo tático. Foi giro como experiência, mas para poder contar, mas não foi nada de uma experiência que eu diga, ai adorei, queria repetir, não. Voltando ao navegador, portanto, ele vomitava, há aqui muitas peripécias, temos aqui as histórias deles, temos também aqui algumas imagens da vida na base. Portanto, essa parte é interessante e é parte também que às vezes tem algumas críticas que eu depois de ver a série, sim, andei a ver as críticas, andei a ver as avaliações no IMDb. Eu não quis ler nada sobre a série, não quis saber quase nada, sabia que era da Força Aérea, sabia que era de pilotos, mas não queria saber nada, queria ir assim, sabia que era de Segunda Guerra Mundial, não conhecia nada destas missões. Fiquei muito contente quando vi depois a evolução da história. São 9 episódios, ainda não vos disse isto, são 9 episódios. Temos também por aqui um campo de prisioneiros de guerra, Stalag Luft 3. Eu tenho sempre que pensar como é que é o número em alemão, mas é Stalag Luft 3. Já vi um filme onde falam de uma fuga que houve neste campo, uma fuga neste caso de ingleses, The Great Escape, com o Steve McQueen, um filme de 1962 ou 63, acho que é isso, senão eu também deixo aqui escrito em baixo, que conta essa fuga. Aqui fala-se nessa fuga, mas aqui estamos centrados nos prisioneiros de guerra americanos, porque a história é de militares americanos. E isso é uma das críticas que eu vejo muito, que é porque é que falam dos militares americanos e não falam dos pilotos da Royal Air Force, da RAF inglesa, porque é que se centraram naquelas personagens americanas. E eu consigo perceber porque o Band of Brothers, se formos a ver o Band of Brothers, também tinha a Easy Company, e a Easy Company vinha dos Estados Unidos, portanto também estamos a falar de militares americanos. Por isso eu percebo perfeitamente que se fale deste 100º grupo de bombardeiros, que se falem destes militares, não tenho problemas nenhuns com isso, até porque aquilo que está aqui também retratado nesta série também está baseado num livro esse de não ficção, livro esse que já tenho debaixo de olho. Aconteceu a mesma coisa com o Band of Brothers, também era baseado num livro, um livro de não ficção que nos conta a história desses militares. Aqui acontece o mesmo, temos um livro de não ficção onde nós temos esta história destes Masters of the Air, destes mestres do ar, destes pilotos, destes bombardeiros, e por isso eu percebo perfeitamente que a série esteja baseada em militares americanos, não sei se também o Steven Spielberg e o Tom Hanks americanos, por isso sim, está tudo relacionado, não tenho problemas nenhuns com isso, não acho que seja deixar os militares dos outros países de parte. Nós sabemos que todos os militares que faziam parte das forças aliadas foram importantes na Segunda Guerra Mundial e eu não consigo individualizar aqui tudo só naquelas 3 ou 4 personagens assim principais deste Masters of the Air. Eu vejo isto como um grupo
e vejo a história como um grupo, no final temos sempre a explicação que isto é uma obra de ficção, que está baseada em factos verídicos, mas que há partes que têm aqui uma parte de ficção, e eu percebo perfeitamente, isto é uma série, não é um documentário. Documentário esse também, que eu também vi, que também está na Apple TV, da Bloody Hundredth. Aí aqui sim temos um documentário onde aparece Steven Spielberg a falar sobre isto, onde temos a narração de Tom Hanks, portanto eles também quiseram fazer parte deste documentário, onde temos os verdadeiros militares a falarem da sua experiência, gravações que foram feitas já há alguns anos, porque eu não sei, mas a maior parte deles provavelmente já faleceu. Por isso, há que diferenciar a ficção da realidade, há que perceber que temos aqui a história importante destes pilotos, deste 100º grupo de bombardeiros, mas que era difícil falar de todos, que era difícil numa série de 9 episódios falar de toda a gente que participou nestas missões aéreas. Fala-se muito também que os militares ingleses, os pilotos ingleses, faziam missões à noite e tinham menos possibilidade de serem atingidos. Os militares americanos iam durante o dia, e durante o dia aquilo foi realmente muito sangrento. Foram dizimados, este 100º grupo de bombardeiros perdeu imensas tripulações. E isso vem muito retratado depois no documentário, por isso é que se chama The Bloody Hundredth. Portanto, o 100º grupo de bombardeiros foi dizimado, houve muitas tripulações que não puderam regressar aos Estados Unidos, que não regressaram a casa, que não regressaram à base em Inglaterra, e acho que o documentário é muito interessante para ver depois da série. Também se pode ver antes, mas é muito interessante para ver depois da série. Mostra-nos as caras reais daquelas personagens que nós conhecemos na série. Portanto, tem essa riqueza extra, a mim trouxe-me essa riqueza extra além da série. Mas eu percebo a série, vejo a série como uma série onde há cenas que depois nós percebemos no documentário que não foram exatamente assim, mas que para fins de dramatização mudaram ali algumas coisas para serem mais impactantes, para nos fazerem, não sei, emocionar. Eu emocionei-me muito no final, emocionei-me especialmente no último episódio, no final, quando colocam as informações dos verdadeiros militares e as fotografias dos militares que estavam ali interpretados na série. Emocionei-me muito, como me emociono cada vez que vejo Band of Brothers, porque eu penso não naquele militar específico, mas eu penso em todos os militares que se juntaram para combater os nazis, em todas as forças aliadas, nesta junção de forças, especialmente dos Estados Unidos, de Inglaterra e da Rússia, que se juntaram para derrotar os nazis. E não consigo ver isto como algo individual. Percebo que seja interessante ver aqui pequenas histórias e ver aqui personagens principais, mas depois penso em todos aqueles que perderam a vida, seja nestes combates aéreos, seja no desembarque da Normandia, não sei, nas diferentes batalhas, nas diferentes frentes, e emociono-me sempre e não posso estar mais grata por viver no mundo em que vivo, apesar de termos por aí guerras, apesar de termos por aí desigualdades, problemas, mas temos que lhes agradecer por podermos viver neste mundo, por podermos viver nesta Europa. E se calhar por isso é que o Pacífico me está tão distante, porque eu vejo a Europa como algo que é meu, por ser portuguesa, por viver em Espanha, portanto eu por gostar muito de viajar dentro da Europa, e agradeço muito a todos aqueles que fizeram parte da Segunda Guerra Mundial, que nos libertaram daquele mal, e quando vejo estas séries fico sempre muito emocionada, e por isso sei que a série do Pacífico pode me emocionar enquanto história pessoal, mas não me emociona tanto como aquilo que se passou na Europa, quando vejo o resgate do soldado Ryan. Portanto, tudo aquilo que eu vejo sobre a Segunda Guerra Mundial na Europa é algo que me emociona muito, que me toca muito, e por isso eu gostei muito de ver a série, gostei muito de ver o documentário. Acho que o documentário complementa muito bem a série, traz-nos aqui informações muito interessantes sobre a série, mostra-nos como este grupo de bombardeiros realmente foi dizimado, como se perderam aquelas tripulações. Muitos deles tiveram a sorte, e digo sorte porque não faleceram e foram para campos de prisioneiros de guerra, tiveram a sorte de conseguir sobreviver, de conseguir saltar de paraquedas de um avião que já está completamente destruído
e que já não tem salvação e que se vai despenhar, conseguiram saltar de paraquedas, conseguiram ir para campos de prisioneiros de guerra, onde o tratamento não era um tratamento 5 estrelas, mas não era a mesma coisa do que ir para um campo de concentração. Temos aqui também uma imagem de um pequeno campo de concentração, daquilo que acontecia na Europa, dos terrores que depois estes militares foram também conhecendo, as marchas pela neve. O que é que eu vos posso dizer mais? Vocês já devem ter percebido pelo meu entusiasmo e porque ainda não me calei e porque este vídeo é seguido, não tem cortes, não tem por aqui transições, porque é realmente a temática que eu adoro ler livros de não ficção sobre esta temática, adoro ver séries, adoro ver filmes, adoro ver documentários sobre isto. Quero ver agora The Pacific, sim, porque quero encerrar esta trilogia, apesar de saber que não me vai tocar tanto, que é uma realidade muito distante, mas agora preciso já de fechar este ciclo, que não precisei antes. Quando vi Band of Brothers nunca senti necessidade de ver The Pacific, e já vi documentários sobre isso, e aqueles episódios são sempre aqueles que eu gosto menos, que acho um bocadinho mais chatinhos, porque não me dizem tanto, mas esta série, apesar de ser da Força Aérea, mas não sei, é muito real, toca-nos, eu pelo menos a mim tocou-me. Não consigo pôr isto de mas é que ali falam dos americanos e não falam dos ingleses ou não falam de outros pilotos de outros países. Eu percebo, a série é de americanos, feita com dinheiro de americanos, por isso é normal. É baseada em livros americanos, por isso é normal que fale dos americanos. Os americanos tiveram um papel muito importante na Segunda Guerra Mundial, não podemos deixar isso de parte. A Europa teve essa preciosa ajuda. Portanto, desde que os Estados Unidos entraram na guerra, desde o ataque a Pearl Harbor, que eles sentiram a necessidade também de participar na guerra e de lutar contra estas forças do mal, contra a Alemanha, contra o Japão, eles sentiram esta necessidade de trazer este apoio dos Estados Unidos para a Europa, e nós temos que lhes agradecer, porque foram fundamentais também nesta vitória dos aliados. E não podemos pensar que se não fossem os americanos que teríamos tido o mesmo resultado. É verdade que os soviéticos também tiveram um papel muito importante na outra frente, para começarmos a encurralar os alemães na Alemanha, começar a fechar, mas eu acho que temos que pensar que se não fossem os Estados Unidos teria sido tudo muito mais complicado, que o papel dos Estados Unidos foi importantíssimo na Segunda Guerra Mundial, e eu agradeço-lhes de coração aquilo que eles fizeram, virem para países que não eram os deles, darem a vida em territórios que estavam tão distantes de casa. Não deve ter sido nada fácil, apesar de estarem em Inglaterra, da língua ser a mesma, mas estavam distantes de casa, não deve ter sido nada fácil de largarem tudo, largarem as famílias e virem combater num território que não lhes dizia se calhar quase nada. E por isso eu não consigo dizer que a série podia ser melhor, ou tive uma decepção, uma desilusão. Não, eu gostei imenso de ver esta série. Como vos disse antes, para mim não está ao nível de Band of Brothers, mas Band of Brothers é aquela série muito especial, que eu guardo aqui num cantinho muito especial, que eu adorei e que qualquer dia vou rever, porque é uma série que me diz tudo. É a minha série, é a série da minha vida, e por isso é difícil alguma série conseguir chegar àquele nível, mas esta esteve muito próximo desse nível, esteve ao nível de eu estar aqui entusiasmadíssima a contar-vos que adorei ver esta série, que adorei estes 9 episódios, que foi tudo aquilo que eu estava à espera, não estava à espera de mais, foi tudo aquilo que eu estava à espera, cumpriram-se as minhas expectativas, e depois o documentário complementou na perfeição tudo aquilo que eu vi na série. Por isso é como se fossem 10 episódios, porque foram 9 mais 1. Não sei o que é que eu vos posso dizer mais. Não quero falar muito, não quero entrar em muitos pormenores, porque se vocês tiverem interesse em ver a série, é importante que saibam do que é que trata, mas de maneira geral, e que depois tirem as vossas conclusões, que se apaixonem ou não por aquelas personagens, não sei, que depois vejam com os vossos olhos e não influenciados por aquilo que eu estou aqui a contar, e não vos quero dar spoilers nenhuns daquilo que aconteceu na série, nem no documentário, por isso só vos posso dizer que foi uma experiência magnífica, que adorei, que ainda bem que vi esta série, que foi a série que me deu vontade de finalmente qualquer dia destes
ver o The Pacific. Por isso também tenho que agradecer a este Masters of the Air por me dar aquele empurrão para eu finalmente arranjar vontade e dizer sim, eu um dia destes vou ver The Pacific, não vai ser este mês, provavelmente vai ser no mês de Abril ou no mês de Maio, não sei, mas quero ver The Pacific agora sim, uma série que eu nunca tive muito interesse em ver, mas agora fiquei com esta vontadezinha de fechar este ciclo destas mega produções. Produções esta, também ainda não vos disse que Steven Spielberg e Tom Hanks apresentaram esta proposta à HBO, foi a HBO também que produziu o Band of Brothers and the Pacific, mas os custos eram tão altos que a HBO recusou a produção desta série e viraram-se para a Apple TV. A Apple TV agora está a conseguir conquistar mais público, a ter séries muito boas e chegou-se à frente. Realmente a série deve ter sido caríssima e por isso a série está na Apple TV. Provavelmente nem toda a gente tem Apple TV. Há séries da Apple TV que já me conquistaram, já pensei várias vezes se da Apple TV, depois há sempre alguma série que vai estrear que me conquista e eu estava mesmo desejosa de ver este Masters of the Air. E o que é que eu vos posso dizer mais? Não vos posso dizer mais nada, só vos posso dizer que foi uma experiência fantástica, que adorei ver esta série, que adorei ver este documentário e que estou a adorar gravar aqui este vídeo para vocês. E não me queria alongar muito e não queria falar muito e achava que ia ter imensos cortes. Não sei se falei de tudo, não sei se a minha cara vos mostrou tudo aquilo que esta série me trouxe, não sei se isso conseguiu passar para esse lado, espero que sim. Digam-me nos comentários se já viram a série, se já viram o documentário, se têm interesse em ver algum deles. Digam-me se o meu entusiasmo também vos conquistou, não sei, digam-me tudo aqui na caixa de comentários. E não havendo mais nada para vos contar hoje, eu vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!